Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de nós e que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, na continuação da nossa semana teológica, na qual nós estamos refletindo sobre a ética dos 10 mandamentos. Na segunda-feira, nós tivemos aqui a preleção do reverendo Wagner, que falou sobre o dia do Senhor. Ontem nós tivemos a respeito da pena de morte, tendo como base o mandamento que diz, não matarás. E hoje nós vamos refletir com base no primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. E vamos refletir sobre a idolatria. E aí então nós queremos fazer uso de um texto que se encontra em Salmo 115. Salmo 115. Nós vamos fazer a leitura de todo este salmo, são 18 versículos. Portanto, tendo em mente o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos fazer a leitura deste salmo e, a partir deste salmo, vamos refletir sobre a idolatria. Salmo 115, diz assim a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra aqui lida. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, e que sejamos desafiados a confiar no Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu não poderia começar sem fazer uma breve e sucinta definição do que é idolatria. Idolatria é confiar em deuses criados pela imaginação do homem. Os deuses criados são ídolos, são falsos. Basicamente, idolatria é confiar nos deuses criados pela própria imaginação do homem. Deuses que são criados pelas vontades do próprio homem. A Escritura, a palavra do Senhor, começa a sua narrativa em Gênesis, descrevendo exatamente a respeito do Deus verdadeiro. A palavra do Senhor começa
falando quem é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, não é? Então, o livro de Gênesis descreve a forma gloriosa como todas as coisas foram criadas. Ou seja, do nada, Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado de forma perfeita, de maneira que Deus, ao criar, disse que tudo era muito bom. E o único Deus digno de ser louvado, adorado, glorificado, é este Deus verdadeiro. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que é maior do que toda a criação, porque Ele é o Criador. O Deus que está acima de todas as coisas. Ele é o Deus digno de ser louvado e adorado. E o livro de Gênesis descreve também a queda do homem, a partir da qual o coração do homem encontra-se em rebelião contra Deus, contra o Deus verdadeiro. Após o relato da criação, nós temos o relato da queda, do pecado do homem. Pecado este que levou o coração do homem para longe do Senhor. Pecado este que levou o homem para longe do Deus verdadeiro. Assim, o homem em desobediência imagina deuses a quem adora no lugar do Deus Criador. Por causa do seu pecado, agora o homem imagina deuses que possam ocupar o lugar do Deus que o criou. Todos os deuses criados pela imaginação humana usurpam a glória do Deus verdadeiro. Quando o homem adora, quando o homem confia nos deuses que ele cria, ele deixa de adorar e confiar no Deus Criador. Então, os deuses criados pelos homens usurpam a glória do Deus verdadeiro. Depois do pecado, Deus mantém a sua revelação aos homens, dos quais muitos trilham o caminho da rebelião contra Deus, e outros, embora pecadores, entendem a importância de adorar o Deus verdadeiro. E assim continua a revelação, a história que nos é contada no livro de Gênesis. Muitos totalmente avessos a Deus, rebeldes a Deus, mas outros, mesmo pecadores, entendem que eles precisam adorar ao Deus verdadeiro. E nós temos aqui uma relação de alguns textos que nos ajudam a ver isso no livro de Gênesis, nos mostrando uma descendência, um povo que entende a importância de buscar ao Deus verdadeiro. Gênesis capítulo 4 fala que agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Abel se coloca diante do Senhor e traz a ele uma oferta agradável. Em Gênesis capítulo 8, diz que levantou Noé um altar ao Senhor, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Noé colocou-se diante do Senhor e ofertou um sacrifício ao Senhor, ao Deus verdadeiro, porque ele reconhecia que Deus era o Deus verdadeiro e ele aspirou o suave cheiro. Gênesis capítulo 12, falando de Abraão, diz ali que ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Também em Gênesis capítulo 17, diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus disse para Abraão que ele, o Deus Criador, seria o Deus de Abraão e seria o Deus da sua descendência. Deus estabelece uma aliança, e Deus, nesta aliança, diz que ali haveria uma exclusividade no relacionamento de Deus com o homem e do homem para com Deus. Eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Falando de Isaac,
em Gênesis capítulo 26, diz: então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E assim nós vamos vendo que de geração em geração, o Deus verdadeiro está sendo anunciado, a aliança do Senhor é passada de geração a geração, de maneira que essas gerações vão entendendo que existe um Deus verdadeiro. Gênesis 28 fala de Jacó. E Jacó, quando estava em fuga, por causa da desavença que houve na sua casa contra o seu irmão, contra o seu pai, então, diz o texto de Gênesis 28, perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Então ali Jacó entende que existe um Deus verdadeiro, um Deus que fez uma aliança com os seus antepassados. Disse Deus a Jacó: faze ali, em Betel, um lugar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, isso aqui já depois que ele foi para a casa de Labão, e voltando da casa de Labão, Deus diz a ele que ele deveria então fazer um altar ao Senhor. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-os. Jacó entendeu que para oferecer um sacrifício ao Senhor, para oferecer um altar ao Senhor, ele deveria despojar-se dos ídolos, a sua família deveria purificar-se daquilo que poderia tomar a glória do Senhor. Então, o que nós percebemos é que antes mesmo de Deus ter dito: não terás outros deuses diante de mim, e ter deixado muito clara essa mensagem nas tábuas da lei, desde que o homem foi criado, o homem tem consciência de que o Deus verdadeiro deve ser adorado. Então Jacó, para oferecer este sacrifício ao Senhor, ele tem consciência, ele sabe que os ídolos deveriam ser despojados, e é isso que ele diz para a sua família. Deus preserva a família de Jacó da fome através de José, que se tornou o governador do Egito. E depois de um período de prosperidade no Egito, o povo tornou-se escravo, conforme a história que está relatada em Gênesis. Deus então levantou um libertador chamado Moisés, que foi usado para tirar o seu povo da escravidão do Egito. O povo de Israel foi tirado do Egito e recebeu uma ordem de Deus para que não se continuasse com a idolatria dos povos pagãos. O tempo de escravidão no Egito foi um tempo em que o povo foi influenciado com a cultura idólatra do Egito. E aí então Deus, ao libertar o povo daquela terra, traz para o deserto, e agora ele chama Moisés ao monte, e ali ele deixa claro, dentre todos os outros mandamentos que foram dados, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E com isso, meus irmãos, Deus estabeleceu com o povo um relacionamento no qual ele exige exclusividade. Deus não aceita dividir a sua glória. Deus não aceita a idolatria. Deus não aceita dividir a sua glória. Deus não aceita a idolatria. Contudo, a idolatria está no coração do homem. Contudo, a idolatria, ela não está especificamente nas imagens que são fabricadas, mas a idolatria está no coração do homem. É lá que ela está alojada. E aí então nós vemos que a história do povo de Israel é marcada pela prática idólatra. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim.
Mas aí nós lemos a história do povo de Israel e nós vemos que esse povo se torna um povo idólatra, ou continua na idolatria em muitos aspectos. Então, isso nós vemos da seguinte maneira: este povo, conforme Êxodo capítulo 32, versículo 4, que diz: este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então nós já vemos que enquanto Moisés estava lá no monte, Arão, juntamente com o povo, já estava lá embaixo, fazendo para si deuses e dizendo: este é o Deus, estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Se esqueceram das obras do Senhor. E na história da monarquia de Israel, o reino se divide em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E nos altos e baixos dos reis, o povo foi contaminado com a idolatria. E por esta causa, o reino do norte foi levado cativo para a Síria. E por esta mesma causa, o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. A principal causa do cativeiro, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, foi a idolatria. Idolatria que foi confrontada pelos profetas que exerceram seu ministério no meio desse povo. Meus queridos, é possível que este salmo que nós lemos, Salmo 115, tenha sido escrito após o cativeiro da Babilônia, o qual aconteceu, como nós já vimos, principalmente por causa da idolatria. Contudo, tendo sido escrito antes ou depois do cativeiro da Babilônia, o Salmo 115 expressa a percepção a respeito do primeiro mandamento, tendo como fundamento toda a história do povo e suas experiências práticas quanto à obediência versus desobediência a este mandamento. Então, este salmo expressa essa experiência em relação à prática idólatra. Este salmo é uma declaração contra a idolatria das nações pagãs e a favor da confiança plena no Deus verdadeiro. Basicamente, este salmo está dizendo: não compensa servir aos deuses criados. Está dizendo: devemos confiar no Deus verdadeiro. O salmista reconhece que não há méritos nos servos de Deus. Por isso ele começa dizendo no versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós. Não há méritos naqueles que se chegam na presença do Senhor para o adorar. Não há méritos naqueles que se chegam diante do Senhor e recebem dele as bênçãos, porque as bênçãos são derramadas apesar daqueles que buscam. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. O salmista está dizendo que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado e não o nosso nome. Que o Senhor seja exaltado. Por mais que os homens careçam de bênçãos, tais bênçãos são concedidas pelo Deus verdadeiro. Isso não com base no merecimento dos seus servos, mas Deus o faz por amor, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Como diz aqui: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Uma vez que Deus, fazendo aliança com o seu povo, ele prometeu exercer misericórdia para com o seu povo. Então agora o salmista diz: Senhor, não é por nós. Que o teu nome seja glorificado não por nós, não pelo que nós merecemos, mas por amor que o Senhor tem, a tua misericórdia e a tua fidelidade, aquilo que o Senhor prometeu, que o teu nome seja honrado e glorificado por aquilo que o Senhor é. E assim então, a glória é sempre ao nome do Senhor e nunca aos seus servos.
Nessa declaração, o salmista ora ao Senhor, suplicando que o socorro do Senhor alcance o povo da aliança, a fim de que a situação de necessidade não desse motivos para que as nações pagãs desdenhassem da glória do Senhor. Como no versículo 2 diz: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O salmista está orando ao Senhor e pedindo: Senhor, que por amor à tua misericórdia, por amor à tua fidelidade, que o Senhor não deixe o teu povo padecer como se não tivesse um Deus, para que as nações não digam onde está o Deus deles. O salmista busca o socorro do Senhor e suplica que esse socorro seja dado por amor ao nome do próprio Deus, para a glória dele próprio. Ainda que as nações pagãs questionassem a respeito do Deus verdadeiro, o salmista expressa a certeza do seu povo. No versículo 3, o salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aqui o salmista faz uma referência ao governo soberano do Deus verdadeiro. No céu está o nosso Deus, e tudo lhe faz como lhe agrada, ou seja, suas obras são realizadas conforme a vontade dele, e não conforme a vontade dos homens. Por mais que as nações ainda venham dizer onde está o Deus deles, aqueles que confiam no Senhor sabem que o Senhor governa soberanamente e que o que ele faz segundo aquilo que lhe agrada. Meus queridos, tendo em mente essas palavras iniciais, eu quero compartilhar e ver e refletir no que diz o texto da palavra do Senhor quanto aos resultados da idolatria e da confiança no Deus verdadeiro. Aqui o salmista nos apresenta os resultados de uma adoração idólatra, e ele apresenta também os resultados de uma adoração ao Deus verdadeiro. Então, do versículo 4 ao versículo 8, o salmista aqui descreve sobre a adoração idólatra. Adoração idólatra que produz maldição. A adoração idólatra produz maldição. É ridículo a postura das nações pagãs, que falavam contra Deus, o Deus criador dos céus e da terra, e ao mesmo tempo confiavam eles em ídolos mortos. O salmista aqui usa palavras que soam como se alguém estivesse dizendo quanto é ridículo as nações questionarem onde está o Deus verdadeiro, sendo que eles adoram os deuses que eles mesmos criaram. Os ídolos são descritos pelo salmista como deuses desprezíveis. Primeiro, porque são feitos de matéria criada. O versículo 4 diz que prata e ouro são os ídolos deles. Deles quem? Dessas nações pagãs que ficam perguntando onde está o Deus deles. E o salmista diz então que os ídolos deles são feitos de uma matéria criada. Na verdade, quem criou a prata e o ouro foi o Deus verdadeiro. E agora as nações pagãs pegam a matéria que o Deus verdadeiro criou e fazem para si ídolos. Os deuses deles, como diz no versículo 4 ainda, os ídolos deles são obra das mãos de homens. Tais ídolos são desprezíveis, porque são criados pelos homens, são obra das mãos dos homens. Os ídolos são frutos, como nós já dissemos, da imaginação dos homens. Eles nascem nos seus corações. Embora nós não estejamos tratando aqui do segundo mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura. Na verdade, o segundo mandamento proíbe a continuação
do primeiro mandamento, que é não ter deuses diante de mim, porque os deuses, os ídolos nascem no coração, e aí então, tendo nascido no coração, o homem traz esses ídolos a uma forma que ele cria. Seja um bezerro de ouro, seja uma estátua, seja qual for o formato, mas então ele faz daquele Deus que está no seu coração algo palpável, algo visível. Mas os ídolos são fruto da imaginação dos homens. Eles são desprezíveis porque são destituídos de vida em si mesmos. Os ídolos são mortos. Os ídolos não têm vida. Por isso eles são desprezíveis. E aí então, do versículo 5 ao versículo 9, o salmista diz: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Vejam só que os ídolos são desprezíveis, porque eles são mortos, eles não têm vida. Por mais que eles sejam feitos com mãos, as suas mãos não fazem nada. Por mais que eles tenham ali olhos, os seus olhos não enxergam, e assim por diante. Eles são desprezíveis porque são mortos, destituídos de sabedoria. Dessa forma, o salmista diz: tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem, todos os que os fabricam. A ação de fazer ídolos mortos é uma demonstração de estupidez e falta de sabedoria. A ação de fabricar ídolos é uma demonstração de estupidez e falta de sabedoria, tais como são os ídolos. Os que fazem tornam-se semelhantes, mas também tornam-se semelhantes a eles os que nele confiam. Os que confiam nos ídolos se tornam tão pequenos quanto eles. Os que confiam nos ídolos se tornam tão pequenos quanto os ídolos que eles adoram. Os que fazem e confiam nos ídolos desviam a glória que deveria ser dirigida ao Deus verdadeiro, para então depositarem em seus deuses mortos, fabricados e inoperantes. Confiar nos ídolos significa que eles podem suprir, proteger, sustentar. A ironia do salmista destaca a incoerência. Como algo sem vida poderia fazer qualquer destas coisas? Como que algo que é morto poderia suprir qualquer necessidade? Ou poderia produzir qualquer glória? Portanto, confiar nos ídolos significa crer que eles podem alguma coisa. Quando nós olhamos lá em Isaías, capítulo 44, não vamos ler todo o texto que fala a respeito deste assunto, mas Isaías 44, do versículo 9 ao versículo 20, fala sobre a loucura da idolatria. E eu destaco aqui 3 versículos que diz, primeiro o versículo 9 que diz: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Vejam que o salmista diz que tornem-se semelhante aos seus ídolos os que o fazem. O profeta Isaías está dizendo que os artífices de imagem de escultura são nada. Depois o versículo 18 diz: nada sabem, nem entendem, porque se lhes guardam os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre suas brasas, assei sobre elas
carne e as comi. E farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Então, o profeta Isaías está dizendo que tais homens não têm conhecimento, as suas mentes se tornaram obscuras e não conseguem compreender e entender que do mesmo pedaço de pau que eles queimam, eles fazem o seu ídolo diante do qual eles se ajoelham. Falta-lhes sabedoria, tornem-se semelhantes aos ídolos, aqueles que os fazem e aqueles que neles confiam. Também, texto de Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da rebeldia do coração do homem. O homem que, tendo visto toda a glória de Deus na criação, ele mudou a glória de Deus. Ele deixou de adorar ao Deus verdadeiro para adorar a criatura. Do capítulo 1, versículo 20 ao 23, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O apóstolo Paulo está dizendo que o Deus verdadeiro, ele é conhecido desde a criação do mundo. O Deus verdadeiro é conhecido desde que o homem foi criado. E o versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Isso tem a ver com o que diz o salmista, quando ele diz: tornem-se semelhante aos seus ídolos aqueles que os fazem e aqueles que confiam neles. Se tornam pequenos, se tornam sem sabedoria, como se estivessem também mortos, assim como estão mortos os seus próprios ídolos. Em Êxodo capítulo 20, que é o capítulo que fala dos 10 mandamentos, e falando ali, depois de ter citado: não farás para ti imagens de escultura, como já disse, é uma continuação, né, da ideia do primeiro mandamento. Então, o texto diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, adoração idólatra produz maldição. A adoração idólatra produz no coração do homem um emburrecimento. A adoração idólatra produz no coração do homem uma cegueira. A adoração idólatra produz no coração do homem ele se torna pequeno tanto quanto são os seus ídolos, e traz maldição sobre a sua vida. Como Deus diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E o contexto aqui é exatamente esse, de ter outros deuses diante de si. Deus visita as gerações desobedientes até a 3ª e 4ª geração. João Calvino afirmou o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração cria ídolos nos quais nós confiamos para nos prover bem-estar, para nos prover segurança, alegria. Nossos desejos exagerados por coisas lícitas, podem se tornar cobiças pecaminosas. Desejos por coisas lícitas podem se tornar cobiças pecaminosas.
e tais cobiças precisam de ídolos para satisfazê-las. É aí que entram os ídolos do nosso coração. Quando as nossas cobiças, quando desejamos satisfazer os desejos do nosso coração, então nós buscamos os ídolos que possam satisfazê-las. Primeiro, ídolos nos quais confiamos para satisfazer a cobiça do prazer. Que tipo de ídolos nós buscamos para satisfazer a cobiça pelo prazer? Prazer que nós desejamos. Esse ídolo pode ser o sexo, esse ídolo pode ser a comida, esse ídolo pode ser o trabalho, esse ídolo pode ser o descanso. Quando nós desejamos ardentemente ter o prazer e esse desejo pelo prazer se torna um desejo pecaminoso, nós buscamos em tais coisas como sendo para nós ídolos que poderão satisfazer tais desejos. Mas nós também criamos ídolos nos quais confiamos para satisfazer a cobiça que nós temos muitas vezes pela nossa segurança. O que nós idolatramos como coisas que podem nos trazer segurança? O dinheiro, a saúde plena, ou seja, enquanto eu estou com plena saúde, eu estou bem, mas quando eu não tenho mais plena saúde, então aquilo para mim traz uma insatisfação e eu deixo de entender que Deus é quem me supre. O desejo pela aceitação plena pelas pessoas. O desejo pela aceitação plena pelas pessoas são ídolos que nós buscamos porque nós queremos ser aceitos por todos. Projetos ou expectativas plenamente concretizadas são ídolos nos quais confiamos para satisfazer a cobiça pela segurança. Meus queridos, quando tais ídolos governam nossos corações, significa que é neles que nós confiamos para nos sentirmos supridos e realizados. Viver em confiança nos ídolos produz maldições. Viver em confiança nos ídolos produz maldições. Podemos ser envolvidos, por exemplo, na pornografia, na paixão lasciva, na impureza, na glutonaria, na preguiça, quando o sexo, comida, descanso são os ídolos nos quais confiamos para nos prover o prazer. Nós podemos ser envolvidos na ansiedade, na depressão, na amargura, quando o dinheiro, a saúde plena, a aceitação pelas pessoas, as expectativas realizadas, são os ídolos nos quais confiamos para nos prover segurança. O apóstolo João exorta, no fim da sua primeira carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas a adoração idólatra produz maldição. A adoração idólatra produz distanciamento de Deus. A adoração idólatra produz em nosso coração um endurecimento que nos afasta da confiança no Deus verdadeiro. E aí então nós vemos, na sequência desse texto do Salmo 115, que existe um outro resultado, que são os resultados da adoração ao Deus verdadeiro. A adoração ao Deus verdadeiro produz bênçãos. Ao contrário da adoração aos ídolos, a adoração ao Deus verdadeiro produz bênçãos. Ao contrário das nações pagãs que confiam nos seus ídolos, o salmista exorta os servos do Senhor a confiarem no Deus verdadeiro. Vejam só, no versículo 9 em diante, que o salmista se dirige a 3 grupos. Primeiro, versículo 9, Israel confia no Senhor. Depois, no versículo 10, ele diz: a casa de Arão confia no Senhor.
E no versículo 11, os que temem o Senhor. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. E aqui quando ele fala sobre Israel, ele se refere ao povo como um todo. Quando ele fala da casa de Arão, ele se refere aos levitas, líderes religiosos, os que são exemplos para o povo. E quando ele fala dos que temem o Senhor, a referência aqui é no sentido de que nem todos de Israel e nem todos da casa de Arão confiavam no Senhor. Portanto, dentre esses, somente os que temem ao Senhor são os que de fato confiam no Senhor. E aos que confiam no Senhor, do povo de Israel, da casa de Arão e todos os que temem o Senhor, o salmista afirma nesses versículos, do versículo 9 ao versículo 11, que eles não têm motivos para temer, porque o Senhor é a sua segurança. Como ele diz aí, repete 3 vezes, ele é o seu amparo e o seu escudo. Aqueles que confiam no Senhor não têm motivos para temer, porque o Senhor é o seu amparo e ele é o seu escudo. Mas essas pessoas também não têm motivos para duvidar, pois o Senhor não se esquece da sua aliança. Ele é quem derrama as bênçãos necessárias nos momentos da necessidade. Versículo 12 diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Vejam que aqueles que confiam no Senhor, no Deus verdadeiro, não têm motivos para duvidar, porque o Senhor é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele cumpre a sua aliança. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E então, aqueles que confiam no Senhor podem ter a certeza de que o Senhor se tem lembrado de nós. E Ele nos abençoará, tanto pequenos como grandes. E aqui João Calvino afirma que essa é uma referência ao fato de que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele fala sobre pequenos e grandes, ele está falando de pessoas mais humildes e pessoas mais poderosas. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas Ele é o Deus que abençoará tanto pequenos quanto grandes, desde que confiem nele. E o salmista diz que o Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos, no versículo 14. Os que confiam no Senhor e não nos ídolos têm a garantia da continuação das bênçãos, de geração a geração, como diz aí, que Ele derrame bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. E a certeza de que o Senhor abençoa os que o temem é que esse Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Ao contrário dos ídolos que são criados na imaginação do homem e não são por ele fabricados. Ou melhor, e são pelos homens fabricados. Quando o salmista diz que o Senhor aumente bênçãos mais e mais, e sobre vós e sobre vossos filhos, nós temos a mesma referência lá em Êxodo capítulo 20, quando lemos uma parte do versículo que diz: não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que o Senhor derrame bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos, como diz aqui no versículo 14. Meus irmãos, os ídolos são afastados do nosso coração à medida em que nós confiamos no Senhor. Confiar no Senhor produz um coração satisfeito. Confiar no Senhor produz um coração seguro. Mesmo quando não temos
todos os nossos prazeres supridos, ou quando não temos todas as expectativas atendidas, ou quando não temos a aprovação de todas as pessoas, quando não temos ausência de sofrimentos. Quando confiamos no Senhor, temos a certeza das bênçãos que nos cercam em meio a tudo aquilo que não dá certo. Quando nós confiamos no Senhor, nós podemos ter a plena convicção de que, mesmo que ao nosso redor as coisas não estejam dando certo, ou pelo menos não estejam atendendo às nossas expectativas, o Senhor é conosco. Ele nos abençoa e Ele nos abençoará. Ainda que nossas expectativas e vontades não sejam completadas, Deus continua sendo o nosso Salvador. O profeta Abacuque se abalou com o anúncio de Deus quanto à destruição de Jerusalém, mas o seu coração confiava no Senhor. Por isso ele declarou aquilo que eu e você também devemos declarar em todo o tempo. Ele declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro em quem? No Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Vejam que confiar no Senhor, adorar o Deus verdadeiro, produz bênção no coração daqueles que o adoram, ao ponto de poderem passar pelas maiores adversidades, mas o seu coração pode mesmo assim continuar seguro, pode continuar satisfeito, pode continuar esperançoso. E aí então nós vemos que o salmista conclui as suas palavras. Primeiro ele diz, ou melhor, ele reconhece que o Senhor habita nos céus. Versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor. Expressando assim mais uma vez a sua grandeza, o seu governo soberano. Mas o salmista diz que Deus criou a terra com todas as bênçãos que emanam dela e a deu aos homens. Deus habita nos céus e governa soberanamente. Mas Deus fez a terra, versículo 16, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus quer ser adorado na terra. Por isso os ídolos devem ser rejeitados. Na terra, somente os vivos podem adorar ao Senhor. Veja o versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Na terra que Deus fez para os homens, na terra na qual nós vivemos, devemos adorar ao Senhor e reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas aqui na terra, somente os vivos podem adorar. Aqui na terra, somente os vivos podem reconhecer a grandeza, porque aqueles que morreram já não estão mais no nosso meio para conosco reconhecerem as grandezas deste Deus. E no versículo 18 nós vemos que os que temem ao Senhor devem adorar e glorificar o seu nome na terra que Ele deu, aproveitando assim todos os dias da sua vida para esse fim, até o dia em que o poderão fazer na eternidade. Versículo 18: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Devemos entender que todos os dias que Deus nos deu para vivermos aqui na terra que Ele criou e deu para a nossa habitação, aqui nós devemos adorá-lo, reconhecer que Ele é o Criador, reconhecer que Ele é o provedor, reconhecer que Ele é quem nos sustenta. E devemos fazer isso todos os dias da nossa vida.
então quando partirmos daqui, nós poderemos continuar adorando a Ele na eternidade. Só para nós relembrarmos, nós refletimos neste salmo sobre os resultados da idolatria e os resultados da confiança no Deus verdadeiro. Nós vimos que o resultado da idolatria é que a adoração idólatra produz maldição. Aqueles que adoram ídolos se tornam tão pequenos quanto os seus ídolos. Aqueles que adoram ídolos estão debaixo da maldição de Deus, até a 3ª e 4ª geração. Mas nós vimos que o resultado da confiança no Deus verdadeiro é que a adoração ao Deus verdadeiro produz bênçãos. Produz bênçãos. A bênção da segurança, a bênção da certeza de que aconteça o que acontecer, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos sustenta, Deus é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo, Deus é aquele que, tendo criado todas as coisas, Ele preserva as coisas que Ele criou. De maneira então que adorar ao Deus verdadeiro produz bênção no coração daquele que o adora. Então, meus queridos, nós devemos desejar a glória do nome do Senhor. Devemos abandonar diariamente os ídolos que nós criamos em nossos corações. Às vezes, a nossa tendência é confiar nos ídolos para satisfazer as nossas necessidades de prazer, para satisfazer as nossas necessidades de segurança. Então nós criamos ídolos. Mas o que nós devemos fazer é confiar no Senhor, porque Ele sim é aquele que nos abençoa de fato e de verdade. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o nosso coração confie no Senhor. Que o nosso coração espere totalmente, plenamente no Senhor. E assim então nós obedeçamos o primeiro mandamento, que diz que nós não devemos fazer para nós, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Deus nos abençoe, vamos orar. Pai Santo, que o Teu nome seja exaltado, que a nossa vida seja para a glória do Senhor, que o nosso coração seja livre para Te adorar. Ó Deus, que nós a cada dia reconheçamos os ídolos que muitas vezes querem governar o nosso coração. E assim nos despojamos deles, para que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Para que o nosso coração seja totalmente, ó Deus, direcionado para a glória do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.